Seria possível controlar o céu? Quem olha para cima enxerga nuvens, estrelas, tempestades e às vezes um silêncio azul que parece eterno. O céu sempre foi visto como o reino dos deuses, o berço do imprevisível, o espaço onde a humanidade não tem controle. Mas será que essa ideia ainda é verdadeira? Hoje, quando você liga a televisão, lê jornais ou desliza o dedo pelo celular, tudo parece apontar para um único termo: mudança climática. É a expressão do século, o fantasma global, o argumento que justifica desde crises energéticas até mudanças econômicas. Mas e se esse nome, tão repetido, tão conveniente, fosse apenas uma cortina, um rótulo moderno para um fenômeno que, há décadas, muita gente insiste em chamar por outro nome: manipulação climática. O canal Saída da Matrix investigou essas possibilidades, olhou para as peças desse quebra-cabeça e te faz uma perguntar: e se? Afinal, todo o grande avanço começou com uma pergunta que parecia absurda demais para ser feita. E no centro dessa investigação, uma sigla aparece como um fantasma que nunca desaparece totalmente: HAARP. Fique até o final desse vídeo e chegue às suas conclusões. Aproveite para se inscrever no canal. As antenas estão lá. O programa existe. As pesquisas existem. E, para alguns, ele estaria mais ativo do que nunca. O que isso significa? O que realmente pode ser feito com ondas de alta frequência disparadas diretamente para a ionosfera? E por quê? Mesmo depois de anos, esse é um assunto tratado com mais silêncio do que clareza. Hoje, você vai ouvir uma narrativa que não tenta convencer, apenas despertar o senso crítico. Porque talvez a verdadeira pergunta não seja se o clima pode ser manipulado, mas quem teria interesse nisso e por quê. A maior parte das pessoas acredita que manipulação climática é uma invenção moderna, fruto de teorias conspiratórias. Mas a verdade histórica é mais incômoda. A ideia de controlar o clima é antiga, declarada e documentada. Desde os anos 1940, várias potências militares estudam o uso do clima como instrumento estratégico. Em plena Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética investiram pesado em programas meteorológicos, oficialmente para compreensão atmosférica, extraoficialmente para algo muito maior. Documentos desclassificados mostram tentativas de provocar chuva artificial, dispersar nuvens, interferir em tempestades e até manipular rotas de ciclones. Nada disso era ciência ficcional, era pesquisa militar. Aliás, a própria ONU, em 1977, assinou o Tratado ENMOD, que proíbe o uso militar de técnicas de modificação ambiental. E aqui vem a pergunta que acende a faísca: por que proibir algo, se esse algo não existisse? Se um tratado global foi assinado para impedir que países usassem o clima como arma, então alguém já estava tentando. E talvez já tivesse conseguido. O clima é perfeito como arma. Afinal, não deixa rastros, atinge populações inteiras, arrasa colheitas, altera economias, destabiliza regiões e pode ser usado sem que ninguém saiba quem apertou o botão. Chuva demais, culpa da natureza. Seca demais, culpa da natureza. Frio extremo, aquecimento global. Calor extremo, também aquecimento global. Fica fácil esconder intenções humanas por trás de um fenômeno que todos consideram indomável. Esse contexto histórico é importante para entender por que programas como o HAARP despertam tanta curiosidade e por que perguntas sobre eles incomodam tanto. Não se trata de negar a ciência do clima. Trata-se de reconhecer que a ciência militar nunca teve pudor em ir muito além do que é anunciado ao público. A manipulação climática pode não ser a explicação para tudo, mas ignorar que isso é pesquisado há mais de meio século seria, no mínimo, ingênuo. E se o que chamam hoje de mudança climática for apenas o rótulo conveniente que cobre camadas mais profundas de interesses e manipulações? Mas afinal, o que é o HAARP? High Frequency Active Auroral Research Program. Nasceu oficialmente como um programa de pesquisa científica sobre a ionosfera. Localizado no Alasca, o complexo é formado por centenas de antenas capazes de enviar ondas de alta frequência,
para a atmosfera superior. A explicação formal diz que o objetivo é estudar a interação dessas ondas com partículas carregadas, para melhorar comunicações militares e civis. Sem aí nada de anormal. Mas é a escala, a potência e a tecnologia empregada que despertam questionamentos. O HAARP consegue aquecer regiões inteiras da ionosfera a temperaturas altíssimas, criando bolhas de plasma e alterando o comportamento das partículas em uma área que influencia diretamente o clima e a propagação de ondas eletromagnéticas. Cientistas independentes já alertaram. Qualquer coisa capaz de alterar a ionosfera pode, em tese, alterar sistemas climáticos. E quando esse tipo de pesquisa está nas mãos de forças militares, a transparência não é exatamente a regra. Oficialmente, o HAARP foi desativado em 2014, para depois ser transferido para uma universidade e mantido com fins acadêmicos. Mais sensores, publicações, monitoramentos e relatos de pesquisadores indicam que sua infraestrutura continuou ativa e que alguns testes recentes mostram picos de atividade maiores do que os anteriores. Por que um programa encerrado continua recebendo investimentos? Por que gerar ondas de alta potência em horários específicos? Por que estruturas militares continuam ligadas ao seu funcionamento? Perguntas não são acusações. São portas para a investigação, e, nesse caso, há muitas portas. O HAARP pode ser apenas um laboratório atmosférico avançado, ou pode ser parte de um programa muito maior, que envolve camadas de sigilo estatal, interesses militares, contratos corporativos e, talvez, uma ambição que acompanha a humanidade desde o início: dominar as forças da natureza. Imagine o céu como uma grande rede complexa, onde tudo está conectado: corrente de jato, pressão, umidade, campos magnéticos, variação solar, carga elétrica. Agora imagine que a ionosfera é o painel elétrico desse sistema, a camada que regula grande parte dos fluxos energéticos entre a Terra e o espaço. Se você consegue intervir nesse painel, você não manipula diretamente uma nuvem ou uma tempestade. Mas você pode alterar condições iniciais, gatilhos, padrões de formação atmosférica. É como mexer na nascente de um rio. Não controla cada curva, mas muda todo o percurso. Programas como o HAARP são, teoricamente, capazes de aquecer regiões da ionosfera, além de criar distúrbios eletromagnéticos, alterar correntes de ar de alta altitude, influenciar padrões de formação de nuvens e, em alguns modelos, até interferir em trajetórias de ciclones. Nenhuma dessas possibilidades é apresentada como comprovada, mas todas foram estudadas teoricamente em artigos científicos, alguns deles publicados antes mesmo do HAARP ser construído. A pergunta aqui não é se o HAARP controla o clima, mas por que existe tecnologia com potencial de influenciar sistemas climáticos e tão pouca discussão pública sobre isso. Enquanto isso, discursos oficiais dizem que eventos climáticos extremos estão aumentando por causas exclusivamente naturais. Será mesmo, é claro. A mudança climática existe. É real. Mas existe também a possibilidade de que parte do que vemos seja amplificado, acelerado ou modulado por tecnologias que raramente aparecem nos noticiários. Quando governos, corporações e instituições têm acesso a ferramentas capazes de influenciar clima, comunicação, energia e atmosfera, a pergunta inevitável é: quem controla quem? O clima nos controla? Ou alguém controla o clima? Se você digitar HAARP Activity em fóruns internacionais, vai encontrar uma onda de relatos sobre picos estranhos de emissão, explosões eletromagnéticas, sons atmosféricos incomuns e anomalias registradas por radioamadores. Radioentusiastas captam padrões que não se encaixam no funcionamento normal de um laboratório inofensivo. Grupos de monitoramento atmosférico detectam aquecimentos localizados, em momentos que coincidem com testes militares. Sensores magnéticos mostram interferências alinhadas com coordenadas específicas do Alasca. Claro, nenhuma dessas observações prova manipulação, mas todas levantam a mesma sobrancelha. Há mais atividade no HAARP do que o discurso público admite. E quando perguntamos diretamente às autoridades,
recebemos respostas vagas, superficiais ou repetitivas. É como se o tema fosse tratado com cuidado demais. Não porque é perigoso, mas porque é sensível. Se o HAARP é tão inofensivo quanto dizem, por que não há transmissão ao vivo 24 horas das atividades? Por que tantos dados operacionais são restritos? Por que tantas perguntas simples recebem respostas evasivas? E por que tantos cientistas externos têm dificuldade de acesso? Quando algo é transparente, ele é aberto. Quando é opaco, é protegido. Quando é protegido, é importante. A questão não é criar alarmismo. A questão é simples. Informação pública deveria ser realmente pública. E quando não é, cria-se espaço para dúvidas e para narrativas alternativas. Se o céu é um laboratório, por que nós, habitantes da Terra, não podemos saber o que está sendo testado lá em cima? Mudança climática ou mudança de narrativa? Aqui entramos no ponto mais delicado e talvez o mais provocador. A mudança climática é real. Os impactos do CO2 são reais. O aquecimento global é real. Mas existe uma camada de discussão pouco abordada. A de que eventos naturais podem estar sendo utilizados para encobrir interferências artificiais. Pense assim. Se uma região enfrenta uma seca histórica, isso pode ser explicado pelo aquecimento global. Se enfrenta uma enchente sem precedentes, isso também pode ser explicado pelo aquecimento global. Se enfrenta calor recorde, mesma explicação. Se enfrenta frio recorde também. A narrativa é robusta o suficiente para absorver qualquer anomalia, e isso cria uma zona cinzenta. Clima natural e clima manipulado tornam-se indistinguíveis para o público. A pergunta não é negar fenômenos naturais, mas questionar. Será que tudo o que está acontecendo é apenas natural? Há duas verdades paralelas que raramente são colocadas na mesma mesa. 1. O clima está mudando, por razões naturais e humanas. E existem tecnologias capazes, ao menos em teoria, de influenciar aspectos do clima. Por que essas duas verdades nunca são discutidas juntas? Por que o discurso global evita qualquer associação entre mudança climática e tecnologias de modulação atmosférica? Por que a opinião pública é educada para acreditar que o céu é uma força cega, selvagem, impossível de ser influenciada, enquanto patentes, projetos militares e documentos históricos mostram o oposto? E mais, quem ganha, economicamente, geopoliticamente e simbolicamente, quando o clima se torna um fator de medo, dependência e controle? Imagine um mundo onde regiões inteiras dependem de ajuda climática, a agricultura depende de intervenções atmosféricas, previsões climáticas são também decisões políticas, países competem pelo domínio do céu, como antes competiam por petróleo. Essa visão parece distópica? Talvez. Mas o futuro sempre começa como ficção. O discurso da mudança climática é importante, necessário e urgente, mas ele também é útil. Ele explica tudo. E quando uma explicação explica tudo, ela também esconde tudo. Talvez a pergunta não seja, é verdade ou mentira, mas o que não está sendo dito? Quem tem interesse em controlar os céus? Quando falamos em poder, pensamos em territórios, exércitos e dinheiro. Mas o maior poder possível é aquele que controla elementos que afetam todos igualmente. Água, clima, energia. Controlar o céu significaria controlar chuva e estiagem, influenciar produção agrícola, definir ganhos e perdas econômicas, criar dependência e submissão, alterar geopolítica sem disparar uma bala, moldar desastres naturais e crises humanitárias. Se você tivesse esse poder, o usaria? Se um governo tivesse, o esconderia? E se corporações pudessem lucrar com isso, fariam silêncio? O céu é politicamente valioso, militarmente valioso, economicamente valioso e simbolicamente valioso. Ele sempre foi tratado como território neutro, mas nunca foi neutro de fato. Programas de controle climático, se existirem, jamais seriam anunciados como tal. Seriam escondidos sob pesquisa atmosférica, estudo ionosférico, melhorias de comunicação, testes científicos inofensivos, e seriam protegidos por classificações, acordos e contratos que jamais chegam ao público. Se há interesse, há. Se há tecnologia, há indícios. Se há transparência, não. E onde falta transparência, sobra margem para controvérsia. No fim, a pergunta quem controla o céu
Não tem resposta, ainda. Mas é uma pergunta que precisamos continuar fazendo. Não para criar pânico, não para rejeitar ciência, não para negar a mudança climática, mas para lembrar que nem toda informação chega ao público com a mesma velocidade que chega aos centros de poder. O céu pode ser um campo natural, ou pode ser um campo de experimentação. E talvez a verdade esteja nos dois lados. O HAARP pode ser apenas um laboratório, ou pode ser a ponta visível de algo muito maior. O fato é que o desconhecimento gera especulação, e o silêncio das autoridades alimenta mais dúvidas do que respostas. O importante é manter o olhar crítico. Não aceitar narrativas prontas de nenhum lado. Fazer perguntas, investigar. Não dormir enquanto o mundo muda acima das nossas cabeças. Porque um dia, talvez não muito distante, a história poderá revelar que o maior território de disputa do século XXI nunca foi a Terra. Foi o céu. E quando isso acontecer, a verdadeira pergunta será: quem estava atento enquanto tudo acontecia? Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal